Eu ainda lembro da madrugada em que arrumei minha mala. Não era muita coisa. Um vestido escolhido com carinho, sapatos que guardei para ocasiões especiais, uma pequena caixa com uma joia que havia pertencido à minha mãe e que eu queria entregar à minha filha no dia do casamento dela. Tudo cabia dentro de uma mala média, mas o peso que carregava dentro de mim era muito maior. Não era apenas uma viagem longa de 1.420 quilômetros. Era um caminho inteiro de memórias, de expectativas, de uma vida inteira dedicada-se a uma filha que eu acreditava estar prestes a viver um dos dias mais importantes de sua vida. Quando fechei a porta de casa, o silêncio da madrugada foi quebrado apenas pelo barulho da chave girando na fechadura. Eu sabia que seria uma viagem cansativa, mas também sabia que cada quilômetro me aproximaria não apenas dela, mas do momento em que eu finalmente a veria vestida de noiva, sorrindo como sempre sonhou. Peguei a estrada com o coração batendo forte. O motor do carro parecia acompanhar as batidas do meu peito, cada giro trazendo à tona lembranças de quando eu a levava à escola, de quando ela ainda segurava minha mão para atravessar a rua. Pensava em como ela cresceu rápido demais e em como, apesar das diferenças que surgiram com o tempo, eu acreditava que aquele dia marcaria uma reconciliação silenciosa, um gesto de reconhecimento. O céu ainda estava escuro quando atravessei os primeiros quilômetros, mas logo os tons alaranjados do amanhecer começaram a pintar o horizonte. Eu via nisso um sinal, como se fosse um prenúncio de que a estrada estava me guiando para algo grandioso. As paradas nos postos de gasolina eram rápidas. Eu tomava um café amargo, respirava fundo e seguia em frente, sem querer perder tempo. O corpo cansava, mas a mente insistia em manter acesa a chama da expectativa. Dentro de mim, eu repetia que valeria a pena, que o abraço no final da viagem compensaria cada dor no corpo e cada hora de estrada. Enquanto dirigia, passava pela minha cabeça todo o esforço que fiz ao longo da vida para criar minha filha. Trabalhei horas extras, economizei onde pude, abri mão de muitos sonhos para que ela pudesse realizar os dela. Quando ela falou pela primeira vez em casamento, eu sabia que, de alguma forma, esse também seria um momento meu. O dia em que veria diante de mim não apenas a mulher que se tornara, mas também todo o reflexo de uma vida de sacrifícios e amor. Conforme a quilometragem aumentava, a ansiedade também crescia. Eu tentava me distrair observando as paisagens que mudavam com o avançar da estrada. Campos verdes que se transformavam em serras, pequenas cidades que pareciam adormecidas no tempo, até que novamente o horizonte se abria em rodovias intermináveis. Em cada trecho, eu imaginava como estariam os preparativos do casamento. Será que já haviam colocado as flores no altar? Será que o vestido estava perfeito como ela sonhou? Eu me permitia sonhar junto, mesmo sem saber exatamente como seria recebida. Havia dentro de mim uma pontada de dúvida, um eco de distanciamento que vinha dos últimos meses. Mas eu me recusava a acreditar que pudesse ser rejeitada. Afinal, que mãe não estaria presente no casamento da própria filha? Quando a noite caiu, eu ainda estava na estrada. Os faróis do carro iluminavam apenas alguns metros à frente, e o cansaço começava a pesar nos meus ombros. Mas cada vez que pensava em parar em um hotel, uma voz dentro de mim dizia que eu precisava continuar, que cada minuto de atraso poderia me afastar do que mais desejava. Segui firme, bebendo água, lavando o rosto em banheiros de estrada, repetindo para mim mesma que estava quase lá. No último trecho da viagem, a adrenalina parecia me manter acordada. O GPS anunciava que faltavam poucas horas, e a cada quilômetro minha respiração se acelerava. Eu podia quase sentir o cheiro das flores, ouvir os risos dos convidados, ver minha filha caminhando em direção ao altar. Imaginei a emoção que seria entregar a joia de família, ver o brilho nos olhos dela, sentir que, mesmo depois de tudo, eu ainda tinha um lugar importante em sua vida.
Quando finalmente vi a placa indicando a cidade do casamento, um alívio percorreu meu corpo inteiro. Estacionei o carro em frente a um pequeno hotel e me olhei no espelho retrovisor. Estava exausta, mas também cheia de esperança. Arrumei o cabelo com as mãos, respirei fundo e sorri sozinha, como se pudesse ensaiar o momento em que a abraçaria. Eu não tinha como imaginar que a realidade que me aguardava seria tão brutalmente diferente do que eu sonhava. Tudo o que fiz, cada quilômetro percorrido, cada gota de suor derramada naquela estrada, tinha como destino uma porta fechada e palavras que ainda ecoariam em mim como facas atravessando a pele. Mas naquele momento, estacionada em frente ao hotel, eu ainda acreditava que estava prestes a viver o dia mais feliz da vida da minha filha. E que, de alguma forma, também seria o meu. Acordei cedo no hotel, com o coração acelerado, como se fosse eu quem iria subir ao altar. O sol mal havia nascido e já estava de pé, preparando-me com a mesma dedicação de quem sabe que cada detalhe importa. Coloquei o vestido escolhido semanas antes, ajeitei os cabelos com cuidado e abri a caixa da joia que levaria como presente para minha filha. Um colar que foi de minha mãe e que eu sempre guardei para uma ocasião especial. Havia algo de solene naquele gesto, como se eu carregasse comigo não apenas a peça de ouro, mas toda a história da família, pronta para ser entregue de mãe para filha em um rito silencioso de passagem. Olhei-me no espelho e tentei enxergar a mulher que estava ali, cansada da longa viagem, marcada pelos anos e pelas renúncias, mas ao mesmo tempo firme, confiante, acreditando que aquele dia apagaria qualquer mal-entendido, qualquer distância recente, qualquer silêncio que tivesse se estendido entre nós. Saí do quarto carregando minha mala pequena, como se ela fosse apenas um detalhe diante do peso de tudo que eu trazia dentro do peito. O caminho até o salão onde aconteceria o casamento parecia curto, depois dos 1.420 quilômetros de estrada. Cada esquina que se aproximava aumentava minha expectativa. Eu imaginava a reação da minha filha ao me ver, talvez surpresa, talvez emocionada, quem sabe até com lágrimas nos olhos. Eu acreditava que, no fundo, toda filha espera a presença da mãe em um momento como aquele, por mais que o orgulho ou as circunstâncias tentem negar. Quando finalmente cheguei diante da casa onde estavam hospedados os noivos, respirei fundo, segurei o colar na mão e caminhei até a porta. O som de risadas e música vinha lá de dentro, e por um instante me senti parte daquela festa, como se estivesse prestes a ser acolhida por um abraço caloroso. Toquei a campainha com um leve tremor nas mãos, e segundos depois, a porta se abriu. O que encontrei não foi o abraço nem o sorriso que sonhei durante a viagem inteira. Diante de mim estava minha filha, vestida já com parte da produção para o grande dia, mas com o olhar frio, distante, como se me visse pela primeira vez. Antes que eu dissesse qualquer palavra, ela respirou fundo e, sem emoção alguma, disse com firmeza: "Você não está na lista de convidados." Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A frase ecoou dentro de mim, repetindo-se em cada canto da memória, desmoronando tudo aquilo que me manteve firme na estrada. Tentei sorrir, a princípio acreditando que fosse um mal-entendido. Talvez uma brincadeira de mau gosto, causada pelo nervosismo do dia. Mas não havia qualquer indício de suavidade em sua voz, nem um lampejo de hesitação em seu olhar. Antes que eu pudesse formular uma resposta, ela acrescentou com um gesto seco de mão que eu não deveria ter aparecido sem avisar, que não havia lugar para mim ali, que eu devia voltar de onde vim. Senti meu corpo inteiro estremecer, como se cada palavra fosse um empurrão para fora daquela vida, que, até então, eu acreditava ainda me pertencer. Em um movimento rápido, antes mesmo de conseguir estender o presente que trazia, ela fechou a porta com força. O barulho seco ecoou na minha memória como um trovão. Fiquei parada ali, de pé na soleira, segurando o colar nas mãos,
sem saber se respirava ou se desmoronava. O som abafado das risadas e da música continuava vindo lá de dentro, como se o mundo tivesse seguido normalmente, indiferente à minha presença. Olhei em volta procurando algum sinal de que talvez tivesse entendido errado, mas não havia nada. Apenas eu, a porta fechada e a certeza de que aquela viagem inteira terminava ali, em um gesto cruel de rejeição. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu percebesse. Eu não queria chorar, não queria me deixar quebrar diante daquela cena, mas era impossível conter a dor de ser expulsa, não apenas de um casamento, mas da vida da própria filha. Naquele instante, lembrei-me de cada noite sem dormir, de cada sacrifício, de cada luta que enfrentei sozinha para dar a ela uma vida melhor. Recordei o rosto dela de criança, me pedindo para ficar quando tinha medo de dormir sozinha, e percebi a distância abissal entre aquela menina e a mulher que agora me fechava a porta no rosto. Uma sensação de vazio tomou conta de mim, como se todos os anos de dedicação tivessem sido apagados em segundos. Ainda fiquei alguns minutos ali, parada, como quem espera que a porta se abra novamente, que alguém perceba o erro, que um gesto de humanidade reverta aquela cena. Mas nada aconteceu. Apenas os ecos de vozes e passos do outro lado, cada vez mais distantes, como se eu não fosse sequer uma lembrança. Respirei fundo, enxuguei o rosto e me virei para ir embora. Mas antes de dar o primeiro passo, ouvi, vindo de dentro, uma gargalhada masculina que cortou o ar como uma lâmina. Reconheci de imediato. Era o riso do meu genro. Naquele momento, percebi que a crueldade não vinha apenas da frieza da minha filha, mas também da influência de alguém que me via como um estorvo. Desci as escadas com passos pesados, mas o coração queimava. A viagem que começou com esperança e sonhos de reconciliação terminava diante de uma porta fechada e de palavras que jamais poderiam ser retiradas. Eu não sabia ainda como reagiria, mas dentro de mim uma certeza começava a nascer. Aquela dor não ficaria sem resposta. Desci as escadas ainda atordoada pelo baque da porta se fechando diante de mim. Mas o som da gargalhada masculina que ecoou de dentro da casa me acompanhava como uma assombração. Não era apenas um riso qualquer. Era o riso do meu genro, carregado de escárnio, de deboche, de uma crueldade que parecia ter sido ensaiada. Ele sabia que eu estava ali, sabia que minha filha havia me dispensado como se eu fosse uma estranha. E ainda assim riu, como se quisesse dar a estocada final, como se o som da sua voz fosse o selo da minha exclusão. Parei no meio da calçada, com as mãos trêmulas segurando a pequena caixa da joia que eu havia trazido, e senti um calor subir pelo corpo, não de vergonha apenas, mas de uma raiva silenciosa que crescia como brasas sob a pele. Ainda consegui ouvir, mesmo abafado pelas paredes, o tom presunçoso de sua voz dizendo: "Sem ela não muda nada." Foram 6 palavras, simples, mas tão cortantes quanto qualquer faca. Ele não disse "sem a mãe", não disse "sem a convidada", disse apenas "sem ela", como se meu nome sequer tivesse importância, como se minha presença ou ausência fosse irrelevante. Aquilo doeu de um jeito diferente do que já havia sentido até então. Minha filha me negar o convite já era cruel, mas ouvir do homem que se casaria com ela, e diante de outras pessoas, que minha existência não fazia diferença, foi como ter cada sacrifício apagado de uma vez. Eu não era apenas indesejada, eu era reduzida ao nada. Lembrei-me do dia em que minha filha o trouxe em casa pela primeira vez, toda sorridente, dizendo que havia encontrado o homem que a faria feliz. Eu o recebi com educação, com a esperança de que fosse um companheiro à altura dos sonhos dela. Mas desde o início, percebi em seus olhos um certo ar de arrogância, como se não precisasse de aprovação de ninguém, muito menos da mãe da mulher que escolhera. Ao longo dos anos, esse desprezo foi ficando mais evidente, em pequenos gestos, olhares atravessados, comentários sutis.
Mas nunca imaginei que no dia do casamento ele transformaria esse desprezo em uma humilhação explícita. Fiquei ali, parada, observando a movimentação dos convidados que chegavam. Alguns me olhando com curiosidade, outros desviando o olhar como quem não quer se envolver. Nenhum deles sabia que eu havia dirigido 1.420 quilômetros para estar ali. Nenhum deles conhecia o peso daquela viagem. As horas de estrada solitária preenchidas por lembranças e expectativas. Para eles, eu era apenas uma mulher de vestido elegante parada em frente a uma casa onde aparentemente não tinha lugar. Cada risada que vinha de dentro soava como uma bofetada. Cada som de taças brindando parecia reforçar a distância que me separava do mundo da minha filha. O que mais me marcou, porém, foi perceber que a exclusão não tinha sido um impulso momentâneo, mas algo orquestrado, planejado, talvez até incentivado por ele. O riso de meu genro, a frase dita em voz alta, eram sinais claros de que não se tratava apenas de um mal-entendido, mas de um projeto de me afastar de uma vez por todas. Enquanto observava, lembrei-me de quantas vezes apoiei minha filha financeiramente ao longo dos anos, inclusive em momentos em que ele ainda não fazia parte da vida dela. Recordei quando ajudei a pagar o aluguel do primeiro apartamento, quando emprestei dinheiro para que comprassem móveis, quando paguei tratamentos médicos caros que ele dizia não poder custear. Eu estava sempre lá, mas agora, diante de todos, era tratada como se não tivesse contribuído em nada, como se fosse uma peça descartável. Essa contradição me corroía por dentro, mas, ao mesmo tempo, começava a moldar em mim uma nova força. Não entrei em cena gritando nem batendo a porta, como talvez esperassem. Não fiz nenhum escândalo, porque entendi naquele instante que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra dita em meio ao calor da raiva. O silêncio dá espaço à reflexão, dá tempo ao inimigo para acreditar que venceu, mas também abre caminho para que a estratégia seja desenhada em segredo. Foi nesse silêncio, ali na calçada, que senti algo se transformar dentro de mim. Eu não era mais a mãe rejeitada implorando por reconhecimento. Eu era uma mulher ferida, sim, mas também alguém que tinha ainda em suas mãos fios que sustentavam aquele grande espetáculo chamado casamento. Respirei fundo, guardei a joia na bolsa e caminhei de volta até o carro. O riso dele ainda ecoava na minha mente, mas já não soava apenas como uma ofensa. Era, de certa forma, um chamado. Ele havia me subestimado, acreditado que minha ausência não mudaria nada. Mal sabia ele que o poder de mudar tudo ainda estava nas minhas mãos. A humilhação que sofri naquela manhã, as palavras geladas da minha filha, a gargalhada debochada do genro, tudo aquilo começava a se rearranjar dentro de mim como peças de um tabuleiro de xadrez. Eu percebia com clareza crescente que não seria preciso levantar a voz para virar o jogo. Bastaria um movimento certo, na hora certa, para mostrar que a ausência da mãe, afinal, podia significar muito mais do que eles jamais imaginaram. Enquanto dirigia de volta ao hotel, meus pensamentos se tornaram cada vez mais claros. Eu não voltaria para casa com a cabeça baixa. Não encerraria essa viagem de 1.420 quilômetros, como se fosse apenas um erro, um capricho mal recompensado. Eu tinha a chance de transformar aquela dor em resposta, e a cada lembrança dos risos e das palavras, sem ela não muda nada. Mais forte ficava a certeza de que eu precisava provar exatamente o contrário. Talvez não naquele instante, talvez não diante daquela porta, mas em breve eles perceberiam que o que ignoraram com tanto desprezo seria justamente o que os faria enfrentar a maior ruína de suas vidas. Voltei para o quarto do hotel, em um estado que misturava torpor e lucidez. Havia dentro de mim um vazio profundo, mas ao mesmo tempo, uma clareza inesperada que se abria como um caminho diante dos meus pés. Era como se todo o barulho da festa, todas as vozes e risadas que me atingiram como facadas, horas antes,
tivessem ficado para trás, isolados dentro de 4 paredes que já não me pertenciam. O silêncio do quarto simples, com suas cortinas pesadas e o zumbido distante do ar-condicionado, contrastava de forma quase cruel com o tumulto das minhas emoções. No entanto, naquele mesmo silêncio, comecei a perceber algo que não havia conseguido enxergar até então. Eu não precisava gritar, não precisava implorar, não precisava me curvar diante da rejeição. O silêncio, que tantas vezes fora a minha prisão, poderia agora se tornar a minha arma. Sentei-me na beira da cama, tirei os sapatos que machucavam os pés e encarei a pequena mala aberta no chão. O vestido amarrotado, o colar guardado dentro da caixa, o batom meio borrado no espelho de bolso, tudo aquilo parecia testemunhar o contraste entre o que eu sonhei e o que de fato vivi. Poderia ter me entregado às lágrimas, poderia ter deitado e me escondido embaixo das cobertas, mas ao invés disso fiquei ali, respirando fundo, organizando pensamentos que até então estavam soltos. A frase do meu genro não saía da minha cabeça. Sem ela não muda nada. Aquilo era mais do que desprezo. Era uma declaração de guerra. E no fundo ele não fazia ideia do quanto ainda dependiam de mim. Peguei a bolsa e abri a pasta onde guardava os comprovantes das transferências, os contratos que ajudei a pagar, as parcelas que assumi em silêncio para aliviar a vida da minha filha. Cada documento ali era uma prova concreta de que, ao contrário do que ele dizia, sem mim tudo mudaria, e mudaria de forma drástica. A festa, o salão, o buffet, a decoração, até parte da lua de mel, tudo tinha passado pelas minhas mãos, direta ou indiretamente. E eles, cegos pela arrogância, esqueceram disso, como se o dinheiro surgisse do nada, como se a estrutura que sustentava aquele espetáculo não tivesse origem no meu esforço. Foi nesse instante que compreendi que o silêncio não seria apenas resignação, mas preparação. Eu não sairia contando para os outros. Não gritaria a verdade no meio da rua. O que eu faria seria agir no silêncio da madrugada, com calma, com paciência, esperando a hora certa para que a ausência da minha presença se tornasse a presença mais marcante de todas. Levantei-me e caminhei até a janela do quarto. Lá fora, a cidade parecia indiferente à minha dor. Carros passavam, pessoas riam nas calçadas, o mundo continuava girando. Eu, no entanto, estava em suspensão, como se minha vida tivesse entrado em um estado de espera. Apoiei as mãos no vidro e me vi refletida na superfície. Uma mulher de traços cansados, com marcas de luta, mas com olhos que brilhavam de uma determinação nova. Não era mais a mãe implorando por um lugar no casamento da filha. Eu havia cruzado uma linha invisível e agora me via como alguém que carregava em silêncio a chave para virar o destino de todos eles. Enquanto a noite avançava, repassei mentalmente cada detalhe. Eu sabia quais pagamentos estavam programados para cair, quais fornecedores dependiam de autorizações, quais contratos ainda não tinham sido completamente quitados. Era como se, sem perceber, eu tivesse preparado meu próprio tabuleiro ao longo dos meses anteriores. O que antes era apenas generosidade e apoio incondicional, agora se revelava como um arsenal ao meu dispor. O silêncio, mais uma vez, me protegia. Ninguém imaginava que, ali no hotel, eu planejava algo. Eles estavam ocupados demais brindando, rindo, acreditando que me haviam reduzido a nada. Deitei na cama, mas não preguei os olhos. Cada minuto em claro servia para consolidar o que eu faria. Não haveria telefonema, não haveria recado, não haveria confronto direto. A vingança viria da maneira mais sutil e dolorosa, da percepção de que a mulher que consideravam descartável era a única capaz de sustentar o chão em que pisavam. E quando esse chão começasse a ruir, quando cada detalhe cuidadosamente planejado para uma festa se desfizesse diante deles, talvez o riso debochado do meu genro se transformasse em silêncio. O mesmo silêncio que agora era meu aliado.
Na madrugada, levantei-me com a mente clara. O hotel estava quieto, apenas o ranger distante de um elevador, e os passos de algum funcionário noturno quebravam a monotonia. Abri meu notebook, conectei-me à rede lenta do quarto e comecei a acessar as contas. Cada clique era feito com calma, cada senha digitada com precisão. Era quase um ritual, e eu sentia dentro de mim uma mistura de adrenalina e serenidade. Bloqueei transferências, interrompi autorizações de pagamentos, revoquei garantias. Um a um, os contratos que eu havia sustentado se tornaram frágeis como castelos de areia diante de uma onda. E tudo isso sem uma palavra, sem um aviso, sem levantar a voz. Apenas silêncio. Quando terminei, fechei o computador e respirei fundo. Pela primeira vez desde que deixei minha casa, senti um alívio estranho, como se tivesse recuperado o controle da minha própria história. Não precisava mais me perguntar o que aconteceria dali em diante, porque agora era eu quem determinava. O silêncio que antes me esmagava tinha se transformado na minha maior força. A madrugada se arrastava como um corredor estreito e interminável, onde cada segundo parecia ecoar mais alto do que deveria. Eu estava sentada diante do computador do hotel, a luz azulada da tela iluminando meu rosto marcado pelo cansaço, mas também pela determinação que queimava em meus olhos. Era como se toda a humilhação que vivi diante daquela porta fechada tivesse se transformado em combustível para algo maior, algo que eu mesma não sabia que estava pronta para executar. O silêncio da cidade dormindo me envolvia, e cada clique do teclado era como uma batida do meu coração, compassada, firme, controlada. Eu não tinha pressa, tinha tempo, e o tempo agora estava do meu lado. Revirei os documentos digitais, os comprovantes de pagamentos, os e-mails trocados com fornecedores e contratos assinados. Cada detalhe, cada linha, cada assinatura me lembrava o quanto estive presente em cada etapa desse casamento, mesmo quando me empurraram para fora dele. Eu havia ajudado a garantir o buffet mais caro da cidade, o salão decorado com flores importadas, a orquestra contratada para a cerimônia, até mesmo parte da lua de mel em um destino de luxo que parecia inatingível, sem o apoio que dei em silêncio. Eles jamais imaginaram que eu guardava provas de cada transferência, de cada investimento feito em nome da felicidade da minha filha. E foi essa arrogância deles, esse desprezo por quem eu era, que abriu a brecha para o que estava prestes a acontecer. Comecei pelas autorizações bancárias, revisando cada agendamento. O banco oferecia a opção de bloquear pagamentos futuros, e bastava um comando simples para interromper o fluxo. Eu cliquei com a calma de quem não tinha mais nada a perder. As flores, que deveriam chegar ainda pela manhã, já não seriam entregues. O buffet, que aguardava o repasse final para confirmar o cardápio especial, veria seu contrato suspenso em poucas horas. O transporte dos convidados de fora, que dependia de uma autorização de débito automático, seria cancelado antes mesmo que os motoristas colocassem os carros na rua. E tudo isso se deu em silêncio, sem que ninguém imaginasse o que acontecia naquela madrugada. Enquanto fazia isso, eu sentia uma estranha mistura de dor e satisfação. Dor por estar reduzida a esse papel, a mãe que precisava se defender do desprezo da própria filha. Mas também satisfação por perceber que, ao contrário do que o genro havia dito, sem mim tudo mudava. E mudava drasticamente. Eu não gritava, não quebrava nada, não fazia escândalo. Apenas usava a mesma calma que me guiou na estrada. Os mesmos dedos que tanto digitaram para ajudar. Agora, para desfazer. Era um ajuste silencioso de contas. Como se cada clique fosse um lembrete de que ninguém deve subestimar o coração ferido de uma mãe. A madrugada avançava, e junto dela avançava também meu plano. Não era apenas um impulso de vingança, mas uma estratégia desenhada com precisão. Eu sabia que no início da manhã, quando os primeiros fornecedores começassem a ligar para confirmar pagamentos, a engrenagem inteira da festa se veria travada.
Eu sabia que o telefone do meu genro, tão seguro de si, começaria a tocar sem parar, se que as mensagens se acumulassem com palavras como cancelamento, inadimplência e impossível prosseguir. E eu sabia que, ao mesmo tempo em que ele tentasse manter a pose, a pressão aumentaria diante dos olhos de todos, corroendo aquela imagem perfeita que tanto ostentava. Parei por um instante, fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei-me da longa viagem até ali, de cada quilômetro percorrido com esperança, e percebi como tudo havia se transformado em outra coisa. Eu não estava mais tentando ser aceita. Não estava mais buscando o abraço de reconciliação que tanto sonhei. Agora eu era a arquiteta do desmoronamento deles. E essa consciência não me assustava. Pelo contrário, dava-me uma serenidade quase perigosa. Eles acharam que me reduziram ao nada, mas na verdade me deram a chance de mostrar que eu ainda era o centro de tudo. Antes de desligar o computador, verifiquei uma última vez cada bloqueio, cada cancelamento, certificando-me de que não havia falhas. Fechei a tampa do aparelho, deitei-me na cama do hotel e encarei o teto escuro. Não consegui dormir, mas não precisava. Eu tinha dentro de mim a certeza de que o plano já estava em andamento. O que restava agora era esperar, em silêncio, pelo som do primeiro telefonema desesperado, pela primeira mensagem carregada de raiva e medo. Eu sabia que viriam, um atrás do outro, como uma enxurrada. E quando viessem, eu estaria pronta. A madrugada terminou sem que eu pregasse os olhos, mas não me importava. Levantei-me, tomei um banho demorado, vesti uma roupa simples e preparei um café amargo no pequeno bule do hotel. Cada gole me lembrava que a amargura pode ser transformada em força, que a dor pode ser moldada em estratégia. E ali, naquela solidão de madrugada, eu compreendi que a vingança não é sempre barulhenta. Às vezes ela é tecida no silêncio, ponto a ponto, até se transformar em um manto que cobre aqueles que ousaram rir de quem jamais deveriam ter subestimado. O amanhecer chegou pesado, tingindo de cinza o céu da cidade, como se até o dia estivesse disposto a participar do enredo que se desenrolava em silêncio. Eu já estava de pé antes mesmo que os primeiros raios atravessassem as frestas da cortina do quarto de hotel. O café que preparei ainda fumegava na xícara quando ouvi o primeiro toque no celular. Uma mensagem curta vinda do banco, informando que determinadas transações haviam sido canceladas por ação do titular. Sorri sozinha. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que carregava dentro de si o peso de toda a noite anterior. Era o sinal de que a engrenagem já começava a falhar. E como em um efeito dominó, logo os desdobramentos começaram a surgir. Primeiro foi a floricultura. Um e-mail educado, mas firme, dizendo que sem o pagamento final, a entrega das flores não poderia ser realizada. As rosas importadas que deveriam enfeitar cada mesa e cada corredor do salão permaneceriam em caixas fechadas. Poucos minutos depois, o telefone vibrou novamente. Era o buffet. A voz aflita de uma funcionária repetia que o depósito programado não havia caído e que, sem ele, a equipe não poderia dar continuidade ao preparo dos pratos sofisticados que seriam servidos ao longo da noite. Eu apenas ouvia, calada, sem responder, como se cada palavra dela fosse uma confirmação de que o plano estava funcionando. Não demorou muito para que as reclamações se tornassem mais duras. O fornecedor responsável pela orquestra enviou uma mensagem quase ameaçadora, exigindo a regularização imediata do contrato, sob pena de cancelamento do serviço. E então vieram os motoristas, encarregados de transportar os convidados. Mensagens secas, avisando que não colocariam os carros na rua sem a garantia de pagamento. Era como se cada peça cuidadosamente colocada no tabuleiro do casamento fosse sendo derrubada uma a uma, sem que eu precisasse mover mais nada. O trabalho já estava feito. E agora era apenas questão de assistir. Enquanto isso, eu imaginava a cena do outro lado, dentro daquela casa, onde, poucas horas antes,
A porta havia sido fechada na minha cara. O genro, tão cheio de si, provavelmente acordara confiante, acreditando que teria um dia perfeito, rodeado de luxo e aplausos. E então, pouco a pouco, cada notificação começou a chegar até ele. Cada ligação cobrando, cada mensagem exigindo. Posso quase ouvir a mudança em sua voz, da arrogância inicial à tentativa nervosa de manter o controle, até que a fúria e o desespero começassem a transbordar. Ele, que gargalhara dizendo que sem mim nada mudaria, agora encarava a verdade. Sem mim, tudo desmoronava. Eu sabia que não demoraria para que as ligações começassem a chegar também para mim. E não demorou. O celular vibrou 1, 2, 3 vezes seguidas, até que perdi a conta. Atendi apenas uma, de propósito, para ouvir a voz alterada do meu genro, que entre gritos e ofensas me acusava de traição, de querer arruinar o dia mais importante da vida deles. Não respondi nada. Permaneci em silêncio, ouvindo-o se contorcer em sua própria fúria, até que desliguei calmamente, sem dar a ele o prazer de uma resposta. E foi nesse instante que percebi. O silêncio continuava sendo minha arma mais afiada. As chamadas seguintes eu não atendi. Deixei que se acumulassem, como um lembrete de que agora era ele quem implorava. Ele quem corria atrás. Ele quem precisava de mim. A cada notificação que surgia na tela, uma mistura de satisfação e tristeza me tomava. Tristeza por saber que cheguei a esse ponto, que o amor que dediquei à minha filha foi transformado em moeda de desprezo. Mas satisfação por finalmente ter nas mãos a prova de que não era irrelevante, de que não poderia ser descartada sem consequências. No meio da manhã, os fornecedores já estavam impacientes. As mensagens perderam a cordialidade inicial e passaram a carregar ameaças de cancelamento definitivo. O salão cobrava a quitação imediata. O buffet dizia que não teria tempo de preparar nada se o pagamento não fosse feito em poucas horas. E até os fotógrafos, que haviam programado toda a cobertura do evento, afirmavam que não moveriam um dedo sem a garantia financeira. O casamento, que deveria ser o espetáculo perfeito, estava prestes a se transformar em um fiasco público. E tudo isso antes mesmo que o primeiro convidado se acomodasse. Eu me sentia como quem observa de longe uma construção desabar. Não precisei empurrar as paredes. Não precisei levantar a voz. Apenas retirei as vigas silenciosas que sustentavam aquele edifício. Eles mesmos haviam se apoiado demais em mim, sem perceber, e agora provavam do sabor amargo da ingratidão. Lembrei-me mais uma vez da viagem longa, de cada quilômetro que percorri com esperança, e compreendi que talvez o destino tivesse reservado isso para mim. Não um reencontro afetuoso, mas o momento de mostrar que nenhuma porta pode ser fechada sem que o vento que entra por ela cause estragos. Quando o relógio marcou 12:00, já eram dezenas de chamadas perdidas e mensagens que oscilavam entre súplicas e ameaças. 61 ligações, 19 delas recheadas de insultos, intimidações, palavras que em outros tempos teriam me feito tremer. Mas não agora. Agora cada palavra agressiva era como um tijolo sendo retirado do muro da arrogância deles. O medo que antes me paralisava se transformava em combustível. E eu já não era a mulher humilhada na porta. Eu era a mulher que segurava o fio da tomada na mão e que podia desligar a festa inteira com um simples gesto. Olhei pela janela do hotel e vi o movimento da cidade crescer. Pessoas indo e vindo, ocupadas com suas próprias vidas, sem imaginar que a poucos quarteirões dali, uma família inteira estava prestes a encarar a vergonha pública que tanto merecia. Fechei a cortina, respirei fundo e me sentei novamente na poltrona. Não precisava fazer mais nada. O plano estava em andamento e agora era apenas esperar pelo próximo passo, o próximo colapso. O bloqueio estava feito. Os fornecedores estavam furiosos. E meu genro, que acreditava controlar tudo, descobria aos poucos que quem segurava as rédeas era eu. O celular repousava sobre a mesinha de cabeceira do quarto de hotel,
como um animal inquieto, vibrando a cada minuto, às vezes 2 ou 3 vezes seguidas, como se tivesse vida própria. Eu me sentei na poltrona, braços cruzados, observando a tela se iluminar com o mesmo nome repetido dezenas de vezes. Primeiro, a insistência vinha acompanhada de mensagens curtas, pedidos apressados, como se tudo pudesse ser resolvido com um simples "atenda, precisamos falar". Depois, à medida que as horas avançavam e a situação se tornava insustentável, os pedidos deram lugar a súplicas desesperadas. E quando nem isso funcionou, a fúria tomou conta. Ameaças, insultos, palavras cuspidas em letras maiúsculas, como se o desespero deles pudesse atravessar a tela e me ferir. Contei uma a uma as notificações. 61 chamadas não atendidas. 19 mensagens carregadas de ódio. Cada uma delas era uma confissão involuntária de que o poder havia mudado de mãos. Quem antes me olhava com desprezo, agora me implorava por atenção. Quem gargalhava dizendo que eu não fazia falta, agora me perseguia em silêncio, atormentado pela ausência da minha resposta. Eu não precisava dizer nada, não precisava gritar. Bastava ignorar. E esse ato simples, de não atender, parecia corroer a confiança deles mais do que qualquer discurso poderia. Havia mensagens que tentavam manipular a culpa. Você vai destruir o dia mais feliz da vida da sua filha. Outras apelavam para a intimidação. Se não resolver isso agora, vai se arrepender pelo resto da vida. E algumas revelavam a verdadeira face do meu genro. Sempre soube que você era uma inútil, e agora está provando para todos. Li cada palavra com calma, sentindo não raiva, mas uma estranha paz. Não era vingança imediata. Era a constatação de que finalmente eles estavam colhendo os frutos da arrogância. Enquanto isso, eu imaginava a cena do outro lado. O salão de festas aguardando, os fornecedores em polvorosa, convidados confusos com atrasos. Minha filha, nervosa, tentando manter a compostura diante de amigas e parentes, mas sendo corroída pela realidade de que tudo estava prestes a desmoronar. E ele, o genro, andando de um lado para o outro, o celular colado ao ouvido, tentando negociar, tentando salvar o que restava, enquanto sua confiança escorria pelo ralo. Visualizei cada detalhe, e essa imagem me sustentava. Eu não precisava estar lá para ser sentida. Minha ausência era mais presente do que qualquer aparição. As ameaças continuaram, e notei como a linguagem deles oscilava entre desespero e fúria. Como se não conseguissem decidir se eu era a solução ou o problema. A cada mensagem percebia que não haviam entendido ainda. Eu não buscava mais um convite, não buscava um lugar à mesa, não buscava reconhecimento público. O que eu buscava era mostrar que nenhum gesto de desprezo fica impune, que toda ingratidão tem um preço. E esse preço eles estavam pagando com juros, diante dos olhos atentos de todos os que haviam sido convidados para a grande celebração. O relógio marcou 2 da tarde quando o fluxo de chamadas começou a diminuir. Era como se, exaustos, eles finalmente percebessem que nada do que dissessem mudaria minha decisão. O silêncio da minha parte era absoluto, impenetrável. Mas, dentro do salão, eu sabia que o barulho era ensurdecedor. Cada fornecedor batendo o pé, cada convidado murmurando, cada olhar de reprovação se voltando para os noivos. 61 chamadas não atendidas não eram apenas números, eram gritos de socorro que se perderam no vazio. E as 19 ameaças, por mais duras que fossem, não passavam de tentativas inúteis de recuperar o controle que já não existia. Lembro-me de ter olhado para o celular uma última vez antes de colocá-lo em modo silencioso. Não havia mais motivo para acompanhar a contagem. A cada nova ligação, eu não via desespero apenas, mas a prova concreta de que o plano estava funcionando. Era a confirmação de que meu silêncio havia se tornado o pesadelo deles. Fechei os olhos por alguns minutos, respirando fundo, e senti uma calma que não experimentava havia muito tempo. Não era alegria, tampouco triunfo.
Era algo mais profundo. A consciência de que, mesmo depois de tudo, eu ainda tinha voz. Mesmo quando não dizia nada. Do lado de fora, o dia seguia seu curso. Carros passavam pela rua. Crianças brincavam no parque vizinho. A vida comum acontecia sem perceber que, naquele hotel discreto, uma mulher transformava dor em estratégia, rejeição em poder. E enquanto eles se afundavam em desespero, eu apenas aguardava, porque eu sabia que o pior ainda estava por vir, e que aquelas chamadas não atendidas eram apenas o prelúdio de um colapso maior, um colapso que ecoaria muito além daquela tarde, marcando para sempre o dia em que tentaram me apagar e descobriram que era impossível. As horas que antecederiam o casamento foram se arrastando como se o próprio tempo tivesse decidido sabotar a celebração. Do meu quarto de hotel eu podia imaginar cada detalhe do caos que se desenrolava a poucos quarteirões dali, como se conseguisse enxergar através das paredes a engrenagem emperrando, peça por peça. A manhã que deveria ter sido marcada por correria alegre, fotos sorridentes, música de ensaio e perfumes de flores recém-colhidas se transformara em um campo de tensão, e cada chamada perdida no meu celular era um testemunho vivo do colapso que se anunciava. O salão que tantas vezes visitei durante os preparativos era um espaço imponente, com lustres de cristal e cortinas longas, sempre perfumado com arranjos de rosas brancas que agora jamais chegariam. Imagino os convidados entrando aos poucos, com seus melhores trajes, esperando encontrar o ambiente luxuoso prometido nos convites, mas sendo recebidos por mesas nuas, sem flores, sem toalhas especiais, apenas cadeiras alinhadas com pressa e garçons hesitantes que não tinham o que servir. O buffet, que deveria exibir pratos refinados, não preparara nada além do trivial, pois sem o pagamento final, nenhum cozinheiro se dispôs a perder o dia trabalhando. O som da orquestra não ecoava pelos corredores, porque os músicos sequer saíram de casa. Era como se o casamento tivesse sido congelado no tempo, suspenso entre a promessa de grandiosidade e a realidade nua de um fiasco. Minha filha, sempre tão preocupada com aparências, deve ter sentido o chão abrir sob seus pés. Posso quase vê-la, vestida de branco, olhando em volta com desespero contido, tentando esconder das amigas e dos familiares a evidência de que algo estava terrivelmente errado. Seus olhos, talvez borrados pelas primeiras lágrimas, buscavam explicações, culpados, justificativas. E então se voltavam para ele, o marido escolhido, o mesmo que gargalhou dizendo que sem mim nada mudaria. Imagino o tom de voz dele, primeiro firme, tentando dar ordens, depois alterado, discutindo com fornecedores que se recusavam a seguir adiante, e finalmente trêmulo, revelando ao mundo o homem inseguro e impotente que sempre esteve por trás da máscara de arrogância. Os convidados cochichavam entre si, alguns rindo discretamente, outros já murmurando críticas em voz alta. Nada é mais implacável do que a curiosidade cruel de quem assiste a um desastre alheio. Eles, que esperavam um espetáculo de luxo e ostentação, presenciavam um constrangimento coletivo. Cada cadeira vazia sem decoração, cada mesa sem arranjo, cada garçom de braços cruzados era uma peça de evidência contra a perfeição que tentaram construir. E nesse teatro de aparências, minha ausência, que tanto desdenharam, se tornava a protagonista invisível, pairando sobre cada olhar atravessado, sobre cada comentário maldoso. Do lado de fora do salão, fornecedores furiosos se aglomeravam exigindo pagamento. Caminhões estacionados carregavam caixas fechadas de flores e comida que jamais seriam descarregadas. Motoristas que deveriam transportar convidados se recusavam a dar partida nos carros, bloqueando a entrada do local em uma cena quase cômica de desordem. O casamento congelado não era apenas uma metáfora. Era um retrato real. Nada se movia, nada seguia, nada se concretizava. A grandiosidade prometida parou antes mesmo de começar. Enquanto isso,
Eu me mantinha no hotel, em completo silêncio. Não havia necessidade de interferir. Não havia necessidade de presenciar. O simples fato de não atender às ligações, de não responder às mensagens, era suficiente para amplificar o desespero deles. Era como se o vazio da minha resposta gritasse mais alto do que qualquer acusação. Eu não precisava estar no salão para ser sentida. Minha presença, negada de forma cruel naquela porta, agora se impunha pela ausência, pela falta, pela ausência transformada em ruína. Sei que minha filha deve ter tentado salvar o que podia. Talvez tenha pedido ajuda a parentes. Talvez tenha tentado convencer os fornecedores com promessas vazias. Mas nada do que fizesse naquele momento teria força. Porque o sistema inteiro estava amarrado àquilo que eu sustentei durante meses e que, em uma única madrugada, retirei como quem puxa o tapete debaixo dos pés de alguém que acreditava estar firme. O casamento, que deveria ser o retrato da felicidade, se tornou um retrato da dependência escondida, da fragilidade de castelos construídos sobre areia. O horário marcado para a cerimônia chegou, e nada estava pronto. Os convidados impacientes começaram a se dispersar, alguns indo embora, outros aproveitando a ocasião para fofocar sobre o desastre. O que era para ser memória dourada se transformou em vergonha pública. E em cada olhar, em cada cochicho, havia a confirmação de que a arrogância de dois jovens que acharam poder humilhar e excluir a mãe havia sido punida não com violência, mas com o peso do próprio desprezo voltado contra eles. Voltei a olhar para o celular ainda em silêncio na mesa. Eu não precisava verificar quantas novas ligações haviam chegado. Não precisava ler as mensagens histéricas que certamente continuavam a pingar na tela. Tudo já estava dito. Tudo já estava consumado. O casamento congelado seria lembrado por todos como o dia em que nada deu certo. O dia em que a ausência de uma pessoa que eles consideraram descartável mostrou-se maior do que todos os planos combinados. E, sozinha no meu quarto, eu senti que pela primeira vez em muitos anos, não era eu quem implorava para ser reconhecida. Eles agora imploravam pela minha presença. Mas era tarde demais. O que começou como murmúrios abafados entre os convidados transformou-se em comentários ácidos, depois em acusações abertas, até finalmente escapar das paredes do salão e se espalhar como fogo em mato seco pela cidade. A notícia de que o casamento havia parado, de que os fornecedores se recusavam a trabalhar e de que tudo estava em suspenso por falta de pagamento, começou a vazar primeiro em pequenas conversas, depois em postagens nas redes sociais. Uma foto de mesas sem flores circulou rapidamente, acompanhada de legendas irônicas. Cadê o glamour prometido? Um vídeo curto mostrava o caminhão das flores estacionado, motorista de braços cruzados, recusando-se a descarregar. O que deveria ser um dia de ostentação virou um espetáculo público de constrangimento. Eu, no silêncio do meu quarto de hotel, observava de longe os primeiros sinais desse colapso social. Não precisei procurar muito. Bastava abrir as redes e já encontrava comentários de pessoas que sequer estavam no evento, mas que comentavam como se fossem testemunhas diretas. O fiasco já não era apenas privado, já não era apenas entre eles e os fornecedores. Era um escândalo social. E minha filha, tão preocupada com aparências, tornara-se alvo do julgamento impiedoso daqueles que até ontem a invejavam. Os olhares atravessados que antes se voltavam para mim, quando eu aparecia em encontros de família, agora recaíam sobre ela. Os mesmos que aplaudiam suas escolhas, que comentavam sobre a boa sorte de ter encontrado um marido financeiramente estável, agora murmuravam sobre irresponsabilidade, falta de organização, dependência disfarçada. Alguns convidados começaram a suspeitar que havia algo mais profundo por trás do desastre. Como explicar que uma festa tão grandiosa simplesmente desmoronasse por questões financeiras às vésperas da cerimônia? Logo alguém comentou em voz alta que, se não fosse por mim, nada daquilo teria sido possível. E outro confirmou,
lembrando-se de ter me visto em reuniões de preparação, de ter ouvido que eu havia ajudado em pagamentos. A verdade começou a se infiltrar em cada conversa, lenta, mas irrefreável. Meu genro, desesperado, tentava abafar as discussões, mas sua própria postura denunciava o contrário. Gritava ao telefone, discutia com fornecedores em voz alta, e a cada frase nervosa ficava claro que não tinha o controle que tanto ostentava. Minha filha, ao lado dele, tentava manter o rosto erguido, mas já não conseguia conter as lágrimas. O vestido branco, que deveria ser símbolo de pureza e alegria, se manchava com a expressão dura de quem descobria que o próprio dia de glória havia se transformado em ruína. Não demorou para que parentes mais próximos viessem procurar respostas. Uma tia, sem medir palavras, questionou em frente a outros convidados. Mas sua mãe não ajudou em tudo isso? Por que não havia aqui? O silêncio constrangedor que se seguiu foi ainda mais pesado do que qualquer explicação que tentassem dar. A ausência gritava mais alto, e a lembrança de que eu havia sido barrada à porta começava a circular entre os presentes. Alguém murmurou que eu viajara mais de 1000 quilômetros para estar ali. Outro confirmou que me viu parada diante da casa no dia anterior. E então, a narrativa começou a mudar. Já não era mais apenas um casamento que fracassava por má administração. Era um casamento marcado por ingratidão. Esse detalhe, uma vez lançado, espalhou-se com rapidez. As redes sociais, sempre ávidas por histórias dramáticas, abraçaram a versão de que a mãe da noiva, que ajudara financeiramente em tudo, havia sido rejeitada e humilhada. A vergonha do casal tornou-se pública, e a máscara da perfeição se quebrou em pedaços irreparáveis. Pessoas que antes os elogiavam agora compartilhavam frases de repúdio, chamando-os de ingratos, de arrogantes, de cruéis. E quanto mais tentavam controlar, mais perdiam o domínio da narrativa. Enquanto isso, eu permanecia em silêncio. Não publiquei nada, não dei declarações, não precisei alimentar o fogo. Bastou o peso da verdade, emergindo por si só, para que a maré se voltasse contra eles. Era a própria sociedade, aquela mesma que eles tentaram impressionar, que agora os expunha, que transformava o dia de glória em espetáculo de ruína. Não havia defesa possível contra o julgamento público, porque não era mais apenas a festa que se destruía, mas a reputação deles. No final da tarde, quando a cerimônia deveria já estar acontecendo, o salão se encontrava praticamente vazio. Muitos convidados foram embora. Outros ficaram apenas para testemunhar o desastre até o fim. O clima era de constrangimento generalizado. E o que deveria ser lembrado como o início de uma nova vida foi registrado como o dia em que uma verdade incômoda veio à tona. Minha filha e meu genro se tornaram alvo de comentários maldosos que os seguiriam por muito tempo, e a sombra da humilhação passou a acompanhá-los onde quer que fossem. Deitei-me na cama do hotel, olhei para o teto e fechei os olhos. Não senti prazer, tampouco arrependimento. O que senti foi a calma de quem sabe que não precisou levantar a voz para que a justiça acontecesse. A verdade, como água represada, sempre encontra um caminho para transbordar. E ali, no silêncio do meu quarto, soube que, finalmente, não era mais eu quem carregava a vergonha. A vergonha agora era deles, diante de todos. A noite caiu pesada sobre a cidade, como se quisesse encerrar de vez aquele espetáculo de ruína. Do quarto do hotel, eu assistia ao movimento da rua pela janela semicerrada, observando as luzes dos carros refletirem no asfalto molhado por uma garoa fina. O celular, ainda no modo silencioso, permanecia sobre a mesa, iluminando-se de tempos em tempos com novas notificações que eu já não tinha interesse em ler. O turbilhão de chamadas, mensagens e ameaças havia perdido o impacto inicial e se transformara apenas em ruído de fundo, como o barulho distante de um mar revolto. O que realmente importava já tinha acontecido. Eles haviam provado o gosto amargo da dependência que negaram, da ingratidão que praticaram,
do desprezo que transformaram em arma contra mim. Naquela cama simples, com lençóis ásperos e cheiro de lavanderia, percebi uma ironia que me fez sorrir em silêncio. Durante meses, eles haviam planejado cada detalhe para brilhar diante de todos. Durante a viagem inteira, eu sonhei com o abraço que não veio, com o lugar à mesa que me foi negado. Mas no final, não foi preciso estar presente para que minha marca fosse sentida. Eu não pisei no salão, não subi ao altar, não apareci em nenhuma fotografia. E ainda assim minha presença foi a mais lembrada. Estava em cada cadeira sem arranjo, em cada prato não servido, em cada música que não tocou. Estava nas conversas cochichadas entre os convidados, nas postagens irônicas que circulavam pela internet, na vergonha que se espalhou como uma mancha impossível de remover. Era estranho pensar que tudo aquilo começou com uma porta fechada na minha cara. O gesto simples, seco e cruel da minha filha havia se transformado no estopim para que eu descobrisse uma força que nem eu mesma sabia que tinha. Não foi a vingança barulhenta. Não foi a explosão de fúria que muitos esperariam. Foi o silêncio calculado, a paciência de esperar o momento certo, a certeza de que não há nada mais devastador do que fazer alguém provar da própria arrogância. E quando meu genro riu, dizendo que sem mim nada mudaria, não fazia ideia de que estava pronunciando a frase que se tornaria sua condenação. Ao longo da madrugada e do dia seguinte, percebi como a vida tem formas sutis de reorganizar o destino. Eu, que havia dirigido 1.420 quilômetros, acreditando que precisava estar lá para ser parte do sonho da minha filha, compreendi que não precisava. Nunca precisei estar lá, porque minha contribuição, meu esforço, minha presença real, já estavam inscritos em cada detalhe. Eles apenas se iludiram, acreditando que poderiam me apagar. O que fizeram, na verdade, foi acender uma chama que transformou sua festa em cinzas. Não voltei para a casa deles. Não procurei explicações. Não tentei reconciliação. Deixei que cada um carregasse o peso das próprias escolhas. Minha filha, ao optar pelo silêncio frio em vez do abraço, aprendeu que o vazio que deixou não poderia ser preenchido com flores caras nem músicas ensaiadas. Meu genro, ao rir de mim e reduzir minha importância a nada, descobriu que a ausência de quem sustenta é sempre a presença mais dolorosa. E os convidados testemunhas involuntárias levariam para sempre a lembrança de um casamento que se transformou em fracasso, comentando entre si que a mãe da noiva, a mesma que ajudou em tudo, havia sido excluída e que o destino, implacável, cobrara sua parte. Na manhã seguinte, arrumei minha mala com calma. O vestido que deveria ser usado na cerimônia permaneceu intocado, dobrado com cuidado, mas sem mágoa. O colar de família voltou para a caixa, ainda guardando o brilho das gerações que passaram, como se aguardasse o momento de ser entregue a alguém que realmente o valorizasse. Não senti tristeza, tampouco orgulho exagerado. O que senti foi uma clareza fria, uma compreensão simples. Eu não precisava de aplausos nem de reconhecimento público. Minha força não vinha de estar sentada entre eles, mas de saber que, sem mim, nada do que tentaram construir se sustentava. Deixei o hotel sem olhar para trás. Entreguei a chave na recepção e segui para a estrada novamente. O motor do carro rugiu e a quilometragem começava a subir outra vez. Mas dessa vez, cada número representava não uma expectativa, mas um encerramento. Eu não voltava derrotada, voltava em paz, porque compreendi que, em certos momentos, a ausência é o gesto mais poderoso que se pode oferecer. E que, por mais que tentem apagar uma mãe, por mais que riam de sua dor, existe sempre um ponto em que a verdade se impõe, silenciosa, inevitável, definitiva. Assim, enquanto a cidade desaparecia pelo retrovisor e o horizonte se abria diante de mim, senti que a viagem de volta não era um exílio, mas uma libertação. Eu nunca precisei estar lá. Eles é que precisavam de mim. E finalmente aprenderam isso da forma mais amarga possível.